Mais uma vez, vamos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua validade não está naquilo que você possui ou quem sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou quem sabe fazer. Isso é um mistério de Deus.
Isaías, capítulo 7, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês. E eu vou pedir ao outro irmão que abra no livro de Isaías, capítulo 11. Quem se dispõe? E o outro vai abrir no capítulo 53. Eu vou ler esses 3 versos de início, apesar de que são não vão ser a base do texto dessa semana. Eu já estou há algum tempo trabalhando nessa mensagem, só que não vai ser o livro de Isaías. Capítulo 7, capítulo 11, alguém abre, por favor? Se abre ou não, Maria? O 11, o versículo 4. Não, o versículo 4 do capítulo 11 eu leio, e alguém lê o capítulo 7, o versículo 14. Ana Maria, você fica com 7 e o versículo 14, não? Eu fico com 11. E o 53, eu vou pedir a irmã Maria. O capítulo 53, o versículo 4 até o 7. Esse daí é um pouco mais extenso, mas eu preciso dele completo. Amém? O capítulo 53, do versículo 4 até o versículo 7. E Ana Maria fica com o 7 e o versículo 14. E o capítulo 11, o versículo 4, diz assim: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Capítulo 7 agora. Portanto, o rei do Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém. Capítulo 53, irmão. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reivindicamos por assim, Filho de Deus e morreu. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, antes de nascer, ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Lá no livro do profeta Isaías já profetiza sobre a vinda do Filho de Deus. Então, ele nasce numa manjedoura, e os textos vão descrever, e o próprio livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e também de João descreve o nascimento desse filho da Maria. Aleluia. Bom, muito bom. Bom, só que o livro de Mateus e o livro de Lucas, eles descrevem com mais detalhe a vinda do Filho de Deus, o nascimento do Senhor Jesus. O livro de Marcos, ele não descreve por completo o nascimento do Senhor Jesus. E o livro de João, ele dá uma ênfase a mais para a história de João Batista. Então, no livro de Lucas, o nascimento do Senhor Jesus, Lucas detalha alguns detalhes bem específicos, como a vinda de muitos anjos, um anjo especial adorando o Senhor Jesus, os pastores ali também em adoração, tanto José como Maria também em perfeita adoração. Só que o livro de Mateus vai detalhar a vida de 3 magos. A gente não tem certeza, não tem base de que eram 3, apesar que a gente entende isso, que era 3 por conta das 3 lembranças, dos 3 presentes que foram trazidos para o próprio Jesus ali, no momento que ele nasceu. Então a gente entende que foi 3, porque eles trouxeram mirra, incenso e ouro. Bem? Então a gente vê o nascimento do Senhor Jesus no início. Ele nasce, é adorado pelos anjos, adorado pelos pastores,
adorado pelo pai e pela mãe, foi uma vitória, foi algo assim inesperado, porque era uma virgem e acabou tendo um filho. Amém? Então, logo mais à frente, a gente vai ver o batismo do Senhor Jesus. É o meio da carreira dele, do ministério dele. O meio da vida de Jesus se torna ali a partir do batismo. Então Jesus é batizado, sai das águas, é contemplado e também adorado, assim como no início, mas adorado agora pelo Pai e pelo Espírito Santo, não somente pelo povo que ali estava e por João Batista, que foi o próprio que o batizou, mas a gente vê, e é uma das cenas principais que você não consegue achar em nenhum outro livro da Bíblia. As três imagens, a Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade junto, adorando em uma só cena. A gente vê ali naquele batismo somente essa única vez, a adoração da Santíssima Trindade ao próprio Jesus. Então a gente vê ali na cena, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em formato de uma pomba, e Deus Pai se manifestando e dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me compraste. Amém? Até aí está claro, tá? Logo mais à frente, depois de batizado, sai das águas, começa o seu ministério, vai para o deserto. Do deserto começa toda uma carreira ali ministerial, e logo mais no final ele é crucificado, morre na sexta-feira, descansa no sábado para desespero de Satanás, é claro, não é? E ressuscita no domingo para a honra e para a glória de Deus também. Amém? Está claro até aí? Passa 40 dias ali com o discípulo. O livro de João vai descrever que ele fez tantos milagres ali que não é possível contar. Fez mais milagres em 40 dias do que em todos os seus 3 anos de carreira. Então o Senhor Jesus, ele finaliza o ministério dele dessa forma, realizando muitos e muitos milagres, e deixa a grande promessa para nós: que iria para o céu, mas voltaria. Amém? Está claro até aí, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque eu vou pregar e não vai ser sobre Jesus. Eu vou pregar sobre o livro de Juízes, capítulo 19. Nós temos aqui no livro de Juízes 3 capítulos. Capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Porém, como ele não cita sobre a iminente volta de Jesus, e é uma das principais mensagens da nossa igreja adventista, então eu fiz questão de citar no início de Jesus. No meio da mensagem eu citarei também. No final eu também citarei. Porém, esse livro aqui não destaca a volta iminente de Jesus. Não é que nem o profeta Isaías, que revela a vinda do profeta, do Messias. E também, muito pouco, ele menciona o Criador. Então eu fiz questão de citar logo Jesus no início, para a gente poder entrar nessa história, que vai ser uma história muito difícil para vocês acompanhar, e que vai nos trazer muita educação, muita revelação. Amém? Olha só, o livro de Juízes, capítulo 19. Abra a Bíblia de vocês, e eu vou ler o texto até um certo ponto, depois eu paro para comentar. Juízes, capítulo 19. Para a glória de Deus. Diz assim, eu vou adiantar: o levita e sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela, para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis.
Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, que estando com ele, fez-o pernoitar ali. Madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinado dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe, seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui à noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui à noite, que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai para caminhar e ir para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos abordados, como também a sua concubina. Estando por já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais ao seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam. O sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitar. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: para onde vais? E de onde vens? Ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá, para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém há que me recolha em casa, ainda que a palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, que coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Palavra do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra está aberta e ela foi lida neste momento. Eu creio que o Senhor tem muito a nos revelar, muito a nos falar, e eu peço ao Senhor: abre a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, que é o teu caráter, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o levita e a sua concubina, eles tiveram um ato infracional. Olha só, o levita, ele é um homem de Deus, é uma pessoa que está responsável, é um oficial da casa de Deus, que tem cuidado com a obra de Deus e tem que fazer tudo conforme Deus ordenou a Moisés lá atrás. Só que a gente vê aqui no capítulo 19 de Juízes que o escritor ele quer nos revelar o que acontecia naquele tempo antigo, no período dos juízes, e por que os juízes e toda a sua liderança tinha falhas e era um período obscuro. E a gente vai descobrir isso aqui no capítulo 19, no capítulo 20 e no capítulo 21. Porém, eu só vou pregar para vocês só o capítulo 19. E outro dia a gente prega o capítulo 20 e 21, que pode ter certeza que não tem condição de eu pregar tudo isso, a não ser que eu resuma.
Então o levita, ele é um oficial de Deus, ele é um pastor, ele é alguém que cuida das coisas de Deus, ele faz sacrifício, ele orienta, ele cuida de toda a ordenança que, vamos dizer, seria a igreja de antigamente. Mas só que aqui no capítulo 19, no versículo 1, fala que ele se envolveu com uma concubina. O que seria uma concubina? Uma concubina geralmente era uma serva, uma empregada que trabalhava ali na casa deles, e ele tomou para si essa concubina. A gente viu com Abraão que, como Abraão não conseguia ter filho com a sua esposa, foi dado para ele a concubina, e ele ali teve filho com a concubina. Só que a gente vê que é um casamento que discorre do que é correto, discorre do que é certo. Mas o texto já vai dizer logo no início que naqueles dias não existia rei em Israel. E o rei aqui ele não representa apenas uma pessoa física, ele representa toda a lei, todo o mandamento, todo o cuidado de Deus a partir daquilo que ele deixou para Moisés. Então a gente vê logo que a gente tem um problema aqui. Havia um levita que se relaciona com a concubina, mas como assim? Todos eles eram do povo de Deus. Então Deus ele quer nos revelar que mesmo no meio do povo dele existem pessoas que discorrem do que é correto, discorrem do que é certo. E era o que acontecia nessa época aqui. Então, ela se aborreceu com ele. Foi um casamento tão torto, tão distorcido, que ela se aborrece com ele. E agora ela volta para a casa do seu pai. E o texto vai dizer que ela adulterou. Então olha só, ela era de Belém de Judá, uma mulher que era concubina, e casa com levita de uma hora para outra, e agora ela já adultera. Ou seja, tem pessoas que são da igreja, trai a Deus, trai aos oficiais de Deus, e depois volta para a casa do pai como se nada tivesse acontecido. Tem pessoas desse tipo. Eu fico imaginando aquela concubina cascavelando, andando com todo tipo de roupa e conquistando a todo mundo, porque ela conquistou o levita, depois ela conquistou uma outra pessoa que a Bíblia não detalha, e aí ela se separa dele e volta para a casa do pai. Só que o texto vai dizer que seu marido, tendo consigo seu servo, dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração. Ou seja, ele se arrependeu de ter cometido algo de errado ali no relacionamento deles e voltou a buscar ela de novo. Olha só, a fim de tornar a trazê-la, ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. O velho, quando o viu, ele ficou apavorado, o pai da menina, porque antigamente a lei pedia que quem adulterasse teria que ser apedrejado e morto. Então o velho ele viu que o genro chega ali e ele falou: é agora o fim da minha filha. E a gente vê isso muito acontecendo, né? Nos dias de hoje, quando o casamento não dá certo, que a outra pessoa ela tenta reatar e os pais começam logo a se preocupar. Olha, vai ter dificuldade aqui. É provável que aconteça até a morte, porque eles já não se dão mais bem. Eles brigam, é costumeiro eles brigar. Então, ele começou a orientar: olha, fica mais um dia, fica mais 2 dias. Eles ficaram 5 dias ali. No 6º dia, o homem se apressou: eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ele resolve ir embora. Olha só o que diz o texto: contudo, o homem se levantou para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fez-o pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinado dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e seu moço, e disse o seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ir para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio à altura de Jebus, que é Jerusalém.
e com ele os 2 jumentos abardados, como também a sua concubina. Eles partiram. Eles partiram agora sem destino. O texto mais na frente vai dizer que ele quer ir para a casa de Deus que está em Siló, onde estava a Arca da Aliança, mas eles partiram sem destino. E no meio da estrada, no meio do caminho, aquela caminhada difícil, eles param ali em Jebus, que é Jerusalém. O dia de hoje é Jerusalém, depois que Davi invadiu. Mas antigamente era Jebus, o povo ali, cananeu, habitava por ali, como feiticeiro. E o moço, ele queria ficar por ali. Vamos ficar por aqui, perguntar por aqui. E o levita falou: não, nós vamos seguir direto para Jebus. Nós vamos passar por Jebus. Nós vamos seguir ou para Ramá ou para Gibeá, que é cidade de homem de Deus, cidade do profeta. Olha só. Estando por já perto de Jebus e tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiremos a essa cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminhavam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitar. Caminharam e chegaram até Gibeá. Só conseguiram chegar até Gibeá. Não conseguiram chegar até Ramá. Gibeá é terra de rei. Foi onde nasceu o profeta, o rei Isaú. Vocês conhecem a história do rei Isaú. Então, irmãos, eles chegaram até a cidade do rei Saul. Só que ali em Gibeá as coisas estavam um pouco difíceis. Ninguém quis recolher ele. E eles ficaram no meio da praça. E estava um clima tenso, um clima estranho. Não ouvia-se ruído. As casas com as portas fechadas. O tempo estava parado, não havia movimentação em Gibeá. Alguma coisa dizia, e lá atrás o pai da moça já dizia: não vai para essa viagem, e segurava eles para não viajar. Só que ele insistiu, ele tinha um temperamento difícil, ele tomava a decisão dele da hora que ele queria, do jeito que ele queria. Então eles chegaram até Gibeá. Só que o texto vai dizer que eles foram recebidos pelo velho, que também era da região muito maior do que Caim. Talvez o velho até conhecia ele. Talvez o velho, quando viu ele, falou: olha, o pastor lá da igreja lá de Efraim, vou dar guarida a ele aqui. E foi lá e recebeu ele. Recebeu em sua casa e falou que tudo que dependesse dele, ele faria a respeito daquela família que estava ali. Só que a gente parou aqui no capítulo 21, no versículo 21, e no versículo 22 não vai ser isso que vai acontecer. O velho falou que tudo que estivesse ao cargo deles, eles poderiam contar com ele. Só que no versículo 21 não vai ser bem assim. No versículo 22: enquanto eles se alegavam, eis que os homens daquela cidade, filho de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, centro da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Então a história aqui, ela tomou um caminho bem diferente. Aquilo que o pai da menina, ele já desconfiava, vai se cumprir e vai acontecer. A dificuldade que ele sabia que a filha poderia passar, porque ela adulterou lá atrás, e é a lei da semeadura. Quem adultera também vai ser punido lá na frente. Então, quando eles estão ali, estão alegres, porque eles foram recebidos em casa, e eles pensavam que ele ia ser melhor recebido ainda, porque eles
estavam indo para uma cidade de crente, cidade de homem de Deus, que era Gibeá, mas eles ficaram por um tempo ali na praça. Agora sim, eles são recebidos. Mas só que a gente vê aqui que a Bíblia vai destacar que homens, filhos de Belial, que em algumas traduções fala que são homens, filhos do mal, filhos do diabo. Começa a bater a porta, aquela batida seca, aquela batida forte, apressada, gritos começam a se ouvir no meio da praça em Gibeá. Alguma coisa estava para acontecer, algo de ruim poderia acontecer, não estava ocorrendo do jeito que deveria ser. O texto continua, versículo 23. O Senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrada, porém a este homem não façais semelhante loucura. Então a gente vê aqui que o velho ele falou antes que ele ia defender e proteger aquela família de tudo que acontecesse. Só que quando as coisas apertaram e as coisas ficaram difíceis, ele agora já fala que vai entregar tanto a filha dele como a concubina do levita. A gente vê que ele não tem amor por ninguém. Ele só está tentando defender somente o levita. Mas o pessoal queria ter relação com o levita. É semelhante àquela história de Jó. Eu não vou ler o texto aqui de Jó, porque senão a gente vai ficar horas e horas e eu tenho que adiantar, senão daqui a pouco dá horário aí. Então a gente vê que o velho ele tem uma forma de lidar com aquela situação. Só que não é a forma correta. Se fosse nós hoje em dia, nós ligaríamos imediatamente por 190, né? Alguém tentando arrombar na nossa casa. Ligaríamos por 190. Ou então tentaríamos ali conversar com aquelas pessoas para acertar como se resolveria aquilo. Ou até nós mesmos se doar para defender os nossos parentes, os nossos visitantes. Ele não. Ele resolve entregar a concubina do levita e também a filha dele. Olha só que homem. São todos homens de Deus aqui. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alma a deixar. Aqui começa a noite de terror que já tinha sido até que profetizado lá pelo pai da menina. A noite de terror em Gibeá. Olha só, a irmã Ellen White, ela vai dizer no livro Patriarca dos Profetas, vocês escolheram na linguagem de hoje, diz assim: Ló escolheu Sodoma pelos prazeres e lucros que oferecia, embora tenha mantido o temor de Deus em seu coração. Ele foi salvo como um tição tirado do fogo, mas sem seus bens e lamentando a perda da esposa e dos filhos, passou a morar em cavernas, em uma vida de completa humilhação em sua velhice. Ele deu ao mundo não uma raça de pessoas justas, mas duas nações idólatras que se opuseram e guerrearam contra o povo de Deus, até que foram destruídas quando se encheu a sua taça de iniquidade. Como foram terríveis os resultados que se seguiram por causa de um passo mal dado. Então a irmã Ellen White ela vai dizer que por conta de um passo mal dado, a sua história ela pode se mudar tão facilmente e você viver em derrota pelo resto da sua vida. Então o levita e a sua concubina também deram um passo mal errado, deram um passo mal dado, porque o pai da menina já tinha relembrado eles lá atrás: não vá, não segue essa viagem, fica aqui. E a gente pode colocar na mente e adivinhar que por muitos casos ele não queria ir, né? Porque o homem era levita, ela tinha traído, adulterado, ela podia ser morta.
E eu acredito também que ele já sabia no trajeto o que poderia acontecer. Então agora essa moça ela está sendo abusada pelos homens de Gibeá, que são homens de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus, uma das tribos do povo de Israel. O texto continua: ao romper da manhã, vindo uma mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Olha só. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ou seja, vocês conseguiram entender o texto aqui, o versículo 27, que diz: levantando-se pela manhã. Depois daquela noite de terror ali, que ele pega a sua concubina e entrega para aquele espírito de Belial, para os homens maldosos que estavam ali pervertidos e querendo atacar ele. Ele foi dormir. Ele foi passar a noite dormindo. Então, o homem e o versículo principal do capítulo 19, versículo 1, fala que naqueles dias não existia rei. Ou seja, naquele dia para eles o Criador não mais existia. Eles não tinham mais mandamentos nem lei. E um dos mandamentos de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele não amava mais o próximo, nenhum deles, nem o velho e nem o próprio levita, muito menos o menino servo que ficou ali, passou aquela noite toda só ouvindo aquele almoço todo, aquela situação, aquele ataque. Então agora a concubina está sendo abusada. E ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os termos de Israel. A situação ficou mais feia ainda. Aquele povo que não tinha Deus no seu coração, e que quem não tem Deus em seu coração, quem não tem fé, ele toma atitudes precipitadas e toma todo tipo de atitudes. A coisa já estava feia, não só bastava ele ter casado com uma concubina, feito os mandamentos de Deus, ele entrega a concubina para ser abusado e estuprado. Agora ele pega a concubina e despedaça em 12 partes e vai enviar mais à frente para todos os termos de Israel. O verso 30: cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderar nisso, considerar e falar. Então, irmãos, essa história, que ela conta a história desse levita, dessa concubina, ela vai desencadear não somente um estupro, um crime e uma ocultação de cadáver, um esquartejamento, mas ela vai desencadear muitas outras coisas. Tudo isso, o versículo inicial do capítulo 19, porque não existia rei em Israel. Se na minha e na tua vida não tem Deus, não tem rei, não tem líder, não tem autoridade nos mandamentos de Deus, de tudo pouco vai acontecer. E mais para frente, essa história vai ficar ainda pior. Talvez os irmãos não tenham gostado dessa história. Essa história é um pouco pesada, um pouco difícil de acreditar que tenha na Bíblia, mas eu posso dizer para vocês que ela vai ficar pior e vocês vão ver coisas piores ainda no capítulo 20 e no capítulo 21. Só que eu vou encerrar essa mensagem por aqui e vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Na próxima a gente vai ter o capítulo 20, o capítulo 21. Eu peço a vocês que leiam em casa, fiquem à vontade de ler esse texto e se interarem dessa história, que é uma história difícil, mas é uma história que tem muitas educações para nós.
Hoje eu não abordei muita coisa aqui, eu só quero detalhar para vocês a época que não tem rei, que não tem líder, que não tem pastor, que não tem Deus, o que acontece? Desencadeia aí muitos pecados, muitas formas de pecado, e muitas formas de pecado. Que Jesus nasça hoje em seu coração e que Ele habite em você, todos os dias do seu coração. O versículo 30 do capítulo 19, no finalzinho do texto, diz bem assim: ponderai nisso, considerai e falai. Eu vou traduzir para vocês. Ponderai isso aqui no seu coração, considerai isso aqui e falai somente isso aqui. Amém? Deus nos abençoe. Vamos louvar? Se ele não for o primeiro, hino de número 314. Se ele não for o primeiro, Deus é o primeiro em nossas vidas. Ponderai, considerai a Bíblia e falar somente da Bíblia.
E eu não conhecia a fundo a história de Ló. Bem verdade, né? Ele foi viver em cavernas, as duas filhas teve aquele relacionamento com ele, foi por água abaixo toda a vida espiritual dele. Por causa de quê? Lá atrás, quando ele e Abraão decidiram ir por rumos diferentes, ali foi o passo maldado. É o que acontece na história do Levítico. Deu um passo errado, começou a ir para onde não queria, para onde não poderia ir, e o texto inicial, no versículo 1, vai dizer que ele começou a peregrinar pelas regiões montanhosas de Efraim, ou seja, peregrinava, ele andava por aí, ia para tudo quanto era lugar. Encontrava com concubina, daqui a pouco ele resolvia ir para a casa do genro dele, e daqui a pouco ele já queria ir para Ramá, para Gibeá, e ele queria ir para tudo quanto era lugar. Deu um passo maldado. Se dermos passo maldado na nossa vida, vai tudo por água abaixo. Vamos orar? Pedir a Deus que durante essa semana nos dê o passo correto e reto no caminho de Jesus. Oremos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi falada, comentada, ministrada. Que o Senhor possa colocar em nossos corações, em nossa alma, o caminho correto, que é o caminho do Cristo Jesus e o caminho da cruz. Durante essa semana, cuide de nós, nos proteja de todo mal, e todos os filhos de Belial que porventura queiram bater na nossa porta, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos a tua sabedoria do Espírito Santo e a proteção dos anjos para nos proteger dos filhos de Belial. Temos muitas situações difíceis para viver lá fora e pedimos, Senhor, esteja conosco, se faça presente em nossa vida. Toma a tua essência, o teu primeiro lugar em nossos corações, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém.